Eu sou delegado divisionário da Divisão de Prevenção e Educação do DENARC. Essa divisão é a única dentro da Polícia Civil que trata única e exclusivamente da prevenção, né? Eu tenho 37 anos de polícia, 28 como delegado, e estou nessa divisão há 1 ano e 3 meses. Então, até 1 ano e 3 meses atrás, eu fazia repressão. Então, eu tinha uma forma de trabalhar. Quando fui convidado para assumir, né, essa divisão, eu tive de mudar toda a minha ótica de trabalho. Onde antes eu autuava, eu aplicava a lei, agora eu passo a considerar como um caso de saúde pública, passo a mão na cabeça e tento ajudar, né? Então, a gente aprende na vida, a vida é eterno aprendizado. Por essa razão, todos nós estamos aqui. Eu vivo em constante aprendizado. Mas é um local lindo de se trabalhar, apesar do que nós tratamos. Mas nós procuramos amenizar a situação que se encontra hoje. Hoje a situação é estarrecedora. Então, o que faz a Divisão de Prevenção e Educação? Nós trabalhamos de diversas formas. Uma das formas, nós temos uma equipe multidisciplinar. Essa equipe está há 23 anos se preparando diariamente. Nós estamos em pesquisa sempre, com referência às novas drogas. E esta equipe ela é chamada a fazer palestras de até 3 horas, né? Escolas públicas, privadas, clubes de serviço, templos, igrejas, órgãos públicos, empresas privadas. Então, quem nos solicita, encaminha, nós encaminhamos lá o palestrante para fazer a palestra. E nós fazemos uma parte mais especial. Nós fazemos um curso de formação de agentes multiplicadores na prevenção. São pessoas que vão ficar conosco durante 5 dias, 4 horas diárias, né? E vai ter um curso de 20 horas aula, e ao final deste curso recebe um certificado, registrados nos livros, né? E esta pessoa sai de lá com o compromisso de que o que ela aprendeu, ela vai aplicar ou dentro da sua família, ou dentro da coletividade onde ela vive, ou dentro da empresa onde ela trabalha. Quer dizer, são agentes multiplicadores na prevenção. E também atendemos aos municípios do interior, os conselhos de segurança, as prefeituras, né? Eles nos solicitam. E também agora também agimos de um lado ou outro, que é um lado ruim, mas nós procuramos fazer um trabalho bom. Nós temos também uma equipe de psicólogos e assistentes sociais. Então, nós damos orientação lá aos familiares de dependentes químicos que nos procuram. Orientamos da melhor forma de fazer para tentar solucionar o problema daquela pessoa que está com o envolvimento com as drogas. E também atendemos as pessoas que fazem uso destas substâncias, desde que elas queiram serem ajudadas. Porque você não tem condição de auxiliá-los, o Dr. Palomba sabe disso, se eles não quiserem. Muitas mães vão desesperadas nos procurando, achando que nós, por sermos polícia, teríamos a capacidade de ir até a casa dela, tirar aquele filho que consome normalmente o crack, que é uma das piores, como a doutora Solange falou, das drogas, e interná-lo. Nós não temos essa possibilidade. A lei não nos faculta esse direito. Então, até explicar isso, aquela coitada que em Plantos está contando a história dela, e explicar que nós não teremos condição de auxiliá-la, né? Ela sai de lá pior do que como entrou. Mas, mesmo assim, a gente procura, a gente leva até a casa dela uma assistente para falar com o filho, tentando trazer o filho até nós para procurar auxiliá-lo. Mas é difícil isso. Auxiliar desta forma é difícil. As drogas e o porquê do nosso trabalho. Quando esta divisão começou, nós tínhamos as notícias da maconha, né, da cocaína. Isso há 23 anos atrás.
As primeiras apreensões de crack na cidade, que não se deu muita importância, aconteceu na periferia, algumas pedrinhas de alguma cocaína que acabou mofando e não dava mais para ser aspirada, misturaram, formaram a pedrinha e começaram a empurrar para os consumidores a um preço bem baixo. E aí o crack foi avançando da periferia, veio aqui para os grandes centros, saiu daquelas classes menos favorecidas, hoje já está na classe média, classe alta, né? No fenômeno só do preço, hoje já caiu por terra, porque hoje o viciado em crack, ele acaba gastando mais do que se ele fosse viciado na cocaína em pó, né? O barato sai muito mais caro, apesar que antes as pedrinhas de crack acabavam custando de 3 a 5 reais na rua, a grama da cocaína de 10 a 20, dependendo do grau de pureza. Só que, para manter um vício do crack, ele vai ter um consumo exagerado de pedras, né, para ter o barato. Senão ele entra num desespero, como a doutora Solange frisou. Estava conversando com o doutor Palomba antes de entrarmos, nós participamos de um congresso a respeito das drogas, e um dos palestrantes, que era médico, disse que atendia um colega que consumia por dia 200 pedras de crack. Isso é usual. Normalmente a gente atende lá, a pessoa consome 50, 100. A Veja chegou a fazer uma matéria, não sei se vocês conseguiram absorver essa matéria, se leram, a respeito dos usuários, e mostrando nas diversas camadas da sociedade pessoas com diversos tipos de poder econômico, desde aquele que não tinha nada até um industrial. E, dentre esses, tinha um dono de um posto de gasolina que praticamente todo o faturamento do posto estava pagando o vício dele, né? Ele disse que ele separava aquilo que cabia à mulher e os filhos, e o resto que era dele, ele se fechava, às vezes, nesses motéis aqui na Boca, hotéisinhos aí de terceira, quarta categoria, e passava de uma semana, 10 dias, consumindo de forma direta o crack. Até entrar naquele momento da depressão profunda que a doutora Solange falou, onde ele começa a repensar, né, nos riscos que ele tem da morte, nos riscos que ele tem de perder a família. Então ele procura buscar ajuda. Então ele vai usar o celular para acionar socorro de um irmão, da esposa, para tirá-lo de onde ele está. Aí vai para uma internação de alguns dias para desintoxicação, consegue ficar depois um tempo sem fazer uso da droga e acaba repetindo esse ciclo. E não pensem não, como o doutor falou, que uma simples internação vai resolver. Nós temos casos de pessoas, isto lá com depoimento da mãe, ficou 2 anos internada em tratamento do crack. Depois de 2 anos, ele se considerava curado, foi tirado pela família da clínica, a família fez uma festa para recepcioná-lo, o retorno daquele que acabou curado. Só que esta festa que a família fez foi um churrasco, e o que serviu? Cerveja, bebida alcoólica. No dia seguinte, o filho estava na bocada comprando pedra. Quem faz uso da droga tem que cortar todas as drogas, né? Quem usa o crack ganha uma doença para o resto da vida. E ele vai ter que lutar contra este mal o resto da vida. A nossa divisão, nestas nossas palestras, nós cuidamos de todos os tipos de droga. Nós tratamos das drogas lícitas, né, que é o álcool, o tabaco, os medicamentos, e as ilícitas, maconha, né, cocaína, ópio, anfetaminas, e uma série de drogas sintéticas que entram dia a dia. A mais nova, para vocês sentirem, chama-se mefedrona. É um defensivo agrícola chinês que começaram a fazer uso
a ingestão deste defensivo, que causa até a morte. Ele dá o mesmo barato que o êxtase, e já começaram a trazer para o Brasil. Né? Uma viaja, gosta de ver isto lá e traz para nós. Né? Aqui nós temos umas coisas loucas. Nós temos o consumo de feijões da Cássia, que são alucinógenos. Na internet as pessoas obtêm a informação. E quando compram um certo vasinho, que também é vendido pela internet, né, de Salvia divinorum, que é alucinógena, mascando as folhas, ele recebe algumas sementinhas do iopo, que é a semente da acácia, e inclusive é ensinado como ele deve fazer para preparar. Estoura como pipoca, macera o conteúdo, mistura com caldo de cozinha e aspira. Aí ele tem as viagens. A internet é muito boa, a gente consegue obter boas informações na internet, mas, em compensação, ela também tem um lado ruim, um lado muito podre. A pedofilia, as drogas. Né? O que nos amedronta não são essas drogas naturais nossas, não. Maconha, cocaína, ópio. O que nos amedronta no futuro são as drogas sintéticas. Hoje, as famílias sentem, e às vezes não sabem também, o que está acontecendo com os filhos, nas danceterias, nas festas, raves, o que estão consumindo. Praticamente é um absurdo. Todos os tipos de droga. GHB, GBL, êxtase, ketamina, que é um anestésico veterinário, né? Cocaína, maconha, todos os tipos de álcool. Eu tenho 59 anos, e no meu tempo de adolescente a gente tinha a Cuba Libre, que era uma colher, acho, de rum e Coca-Cola. Hoje o adolescente me toma por noite uma garrafa de vodka, 2 garrafas de vodka. Eu nunca vi isto. Né? Hoje está se iniciando o consumo de bebida alcoólica aos 12 anos. O Cratóide aqui, nós temos registros de crianças com 8, 9 anos fazendo uso de bebida alcoólica. A bebida alcoólica é a porta de entrada para as demais drogas. Da bebida alcoólica nós vamos, maconha, da maconha, cocaína, e depois todas as outras, né, que vão se abrindo esse cabedal. Nas festas raves, tem um kit maluco sendo vendido. Eles vendem um kit com um comprimido de êxtase, um comprimido de remédio para impotência e 2 comprimidos de antirretroviral. Ele sabe que o êxtase vai abri-lo a novos relacionamentos. Ele sabe que naquelas 24, 48 horas da festa, ele vai precisar de potência sexual para atender esses relacionamentos. Então, ele acha que tomando o remédio da impotência, ele vai ficar mais fortalecido. E ele sabe que não vai usar preservativos durante esse período. Ele pode usar no comecinho, mas depois vai no embalo e esquece. E ele acha que os 2 comprimidos do antirretroviral irão protegê-lo. Lê do engano. O que acontece? Os 2 comprimidos do antirretroviral potencializam o efeito do êxtase e potencializam o efeito do remédio da impotência. Com a animação e com a agitação, começa a haver uma elevação na temperatura corporal daquela pessoa. E o êxtase faz segregar um hormônio que suspende a função do rim. O rim deixa de funcionar. Então, a pessoa começa a sentir uma sede cada vez maior. Começa a ingestão de líquidos. Só que este líquido entra e fica. Aí começa a haver dentro do corpo uma confusão. Começa a aumentar o batimento cardíaco, né? E leva-o, às vezes, a uma convulsão, a uma parada cardíaca, né? Naquele embalão todo. Isso é muito fácil. Se alguém abrir aqui, ou acho que vários, ou todos já abriram o YouTube, se abrir em festa rave, tem diversas filmagens, né? E a gente vê aquelas pessoas, né? O que eles estão fazendo. Pessoa tentando entrar dentro do som, pessoa nadando no barro, né? Pessoas em convulsão.
Assisti um que a pessoa estava sentada, tentava levantar, não conseguia, se agitando sem parar. A uma hora caiu de cara no chão. A gente via que tinha machucado o rosto de um lado, tentou levantar de novo, caiu, machucou o rosto do outro lado, né? De repente caiu de barriga para cima e ficou lá em convulsões. Se ninguém tivesse dado socorro, ou se foi abandonado daquela forma, mais meia hora, não acredito que ele tenha conseguido sobreviver na atual fase. E disso, os pais não sabem de nada. Os pais acham que o filho está numa festa, dentro lá de um sítio fechado, que não tem perigo, tem proteção, está com os amigos que conhece, está seguro. Quantos não recebem um telefonema no meio da noite pedindo para comparecer a um hospital onde o filho se encontra internado? Então, quando a gente procura, nas palestras, nos cursos, chamar a atenção destes pais, eles arregalam os olhos. Ah, o meu filho? Isso não acontece. Mas acontece. Acontece não por culpa do filho, acontece às vezes por culpa dos amigos, né? Normalmente, o início do tráfico, do consumo de drogas não começa no traficante. Começa no amigo dos nossos filhos. Aquele mais espertinho usa, então começa a pôr na cabeça dele. Ah, larga a mão de ser bobo. Isso não vicia. Dá um barato bom. Você para a hora que quiser. Só lê do engano. Começar, começa. Parar é difícil. Nós fomos procurados por um advogado e a mulher educadora. 2 filhos, um de 18 e um de 15. Aí começou a desconfiar das atitudes do filho. O filho começou a ficar insociável dentro de casa, começou a fechar o quarto, né? Começou a perder a hora de retorno, começou a não querer mais sair com os pais, e o pai desconfiou. O pai foi em cima, começou a seguir o filho. E, para surpresa dele, saiu da escola aqui na Liberdade, foi na escadaria da 23 de maio, numa boqueta, junto com outro, comprar droga. Aí ele disse que estava sendo curioso, usando só a maconha, mas que não gostou, né? E o pai continuou, né, na fiscalização. Aí o pai, não sei como, conseguiu entrar nas correspondências que o filho tem na internet com os amigos. A hora que ele começou a ler, né, as conversas que tinha, ele quase morreu do coração. O filho de 15 anos não estava fazendo uso ou tentando conhecer, vamos dizer, a maconha. Ele já era um traficante dentro da escola. Ele já estava usando cocaína, ele já estava usando essas folhinhas da sálvia de Vinoro, já tinha comprado, já tinha experimentado, já estava usando êxtase, né, nas festas. O pai, desesperado, foi buscar nossa ajuda, conversamos com o rapaz se finge de inteligente, né, dizendo que não é nada disso. A própria direção da escola se preocupou, identificou essa célula, né, que estava dentro da escola e resolveu chamar os pais. Inclusive, esse casal foi chamado para que solucionassem o problema, senão ela teria de pedir uma intervenção policial. O maior, que fez a cabeça de todos os outros, que eram por volta de 8 adolescentes, o maior, que era o cabeça, a mãe ameaçou a direção da escola, dizendo que ela conhecia o filho, que o filho não era isso que estava sendo acusado e que ele iria processar a diretora da escola. Quer dizer, mesmo com a atenção dos pais sendo chamadas, o pai fica omisso, né? E isso, mais tarde, quando ele descobrir a verdade, a realidade dos fatos, é tarde. Se realmente a gente não conseguir identificar o que está acontecendo dentro da nossa casa com os nossos filhos no começo, a coisa é tarde. Como a doutora Solange falou, depois de 15 dias, um mês, não tem mais retorno o usuário de crack. Ele se transforma num viciado contumaz. Ele fica numa fissura. Ele chega até a matar.
em busca da droga. Nós tivemos uma mãe lá, a mãe foi agredida pelo filho. O filho queria o dinheiro, porque ela era doméstica. E ele sabia o dia que ela recebia. O filho já tinha levado tudo na casa dela. E da casa dos parentes. Tudo que pudesse transformar em dinheiro para comprar a droga. E nesse dia, a mãe votava e ele queria que a mãe desse o dinheiro. E a mãe tinha contas a pagar. E a mãe não quis dar. A mãe foi agredida, jogada ao solo. Ele subtraiu o dinheiro da mãe, foi lá na bocada, comprou droga, fez uso da droga, e depois que ele já estava mais calmo em razão do consumo da droga, ele caiu em si do que ele fez, aí ele veio de joelho, chorando, pedindo perdão à mãe. Ele perde o controle mental. Não adianta. Não tem familiar que, nesta hora, possa falar que vai ser o obstáculo. Ele chega a matar. Nós tivemos aquele caso no Rio que matou a namorada. Ele perde realmente os seus freios morais. A droga leva a isso. E uma coisa que nós temos de ver, a droga é boa. A droga dá um barato. As pessoas com quem conversei, que saíram dos consumos diversos aí, de várias drogas, a minha dúvida era essa: a pessoa usa a cocaína e passa para o crack. Não tem mais retorno, a cocaína ainda dá. Né? Peguei um viciado e perguntei, escuta, por quê? O que o crack te dá mais do que a cocaína? Ele falou, doutor, é um gozo. Bem assim, é um gozo. O que acontece? Ele falou, olha, eu lá dava minhas cafungadas de cocaína, eu tinha meus problemas. Os problemas ainda estavam comigo, mas eu ficava mais calminho, né? Ficava lá ligadão, né? Dava uma excitação melhor, mas eu ainda sabia dos meus problemas. Ele falou, a hora que eu dou aquela aspirada na pedra, é um céu. Eu não tenho mais nenhum problema. O mundo é meu. Eu não quero mais saber de nada. Só que o tempo que ele permanece é curto. E o efeito passou, ele já entra naquele campo ruim, já vai para a depressão. Aí ele busca ansiosamente consumir nova pedra. É aí que o vício fica reiterado. E para ele conseguir sair disto, a gente tira a dificuldade que a pessoa tem. Quem fuma, consegue parar de fumar? É difícil. Agora imagina, né, uma pessoa que se viciou num barato deste, que dava todo esse prazer, como é que ele consegue parar? É um sofrimento atroz. O doutor Palomba está aqui e sabe. Né? A pessoa, nos primeiros dias de internação, a pessoa entra num desespero que pode levar até a morte. Lá em Brasília, e em alguns estados do Nordeste, nós temos a merla, que é pior do que o crack. É feito do lixo, do refino da cocaína. Né? Isto foi primeiro para Brasília e depois, pouco a pouco, começou a sair para outros estados lá do Nordeste. A pessoa, na falta da droga, é uma das drogas que levam ao suicídio mais rapidamente. Nível de suicídio de 40% dos usuários de merla na falta da droga. E a pessoa é identificada porque quem passa sente cheiro de gasolina e querosene na pessoa. Porque a cocaína, ao ser fabricada, é misturado cal, ácido sulfúrico, gasolina, querosene, uma série de produtos. O lixo dela fica isto. Colocam em latinha, vendem a latinha, a pessoa põe num cigarrinho e consome. Começa destruindo os dentes, destrói todos os ossos da boca, dá um câncer de garganta violentíssimo, a pessoa seca do dia para a noite e o falecimento é rápido. O crack também. A gente vê a pessoa, depois de uns dias de consumo de pedra, a pessoa, olhos vistos, seca. A pessoa deixa de se alimentar, deixa de se cuidar, né? Já não tem mais o seu asseio pessoal, né? Não toma banho, né?
fica esse, eu chamo de zumbi, né? Um zumbi humano. Dorme de dia, à noite com aquele cobertor aqui na Cracolândia, circulando. E realmente, vocês podem ver pela reportagem, eles não consomem em grupo. Eles se isolam embaixo do cobertor para consumir as pedras. Porque eles chegam numa paranoia tão grande que qualquer pessoa que se aproximar dele é tida como inimigo. Eles se transformam em uma agressividade sem controle também. Os repórteres nos procuraram querendo fazer matéria, fizeram do DENARC e depois disseram, era o começo de noite, que iam passar na Cracolândia. Eu pedi à repórter que não o fizesse, porque ela tinha riscos de sofrer uma agressão. Isso aí é as drogas. As drogas, infelizmente, o número tem crescido muito de traficantes. Por quê? Cresceu muito o número de usuários. Nós éramos, em 2004, 0,4% da população consumindo cocaína. Em 2006, 2007, nós já éramos 0,7%. Em 2009, 0,9%. E acho que este ano nós já passamos de 1%. Nós já somos, acho que, um pouquinho mais de 2 milhões de brasileiros consumindo cocaína, a grande maioria crack. Nós somos o segundo país em consumo de cocaína no mundo. Nós só perdemos dos Estados Unidos. Cerca de 9 milhões de pessoas consomem lá. E eu estava lendo o último relatório da ONU agora, eles identificaram um crescimento de quase 100% na Europa no consumo de cocaína. Tanto que o faturamento dos traficantes na venda de cocaína o ano passado na Europa ficou em 34 bilhões. Um pouquinho abaixo do movimento feito nos Estados Unidos de 37 bilhões. No relatório do ano passado, a ONU disse que o faturamento da cocaína, da venda da cocaína para os traficantes, era de 55 bilhões. Eu comecei a ver que alguma coisa está errada, porque se eles já deram que na Europa já está em 34, nos Estados Unidos 37, o resto, né? Brasil, México, África, né? Eu acho que já passou o faturamento de 100 bilhões. Nós temos, parece que no levantamento que foi feito, 60% da população carcerária por tráfico de entorpecentes, né? 50% dos processos que estão dentro das varas criminais é por tráfico de entorpecente. Eu pedi um levantamento lá na Fundação Casa para dar uma informação, aqui em 25 dias atrás. Naquele dia, era maio, fim de maio, 2.737 adolescentes estavam lá recolhidos em razão de tráfico de entorpecente. Então, nós estamos fazendo o nosso papel, né? A polícia está agindo, a polícia está prendendo, né? Nunca foram tão grandes os volumes de droga apreendidos, né? Mas, como a procura está grande, não tem jeito. A coisa, o tráfico está aí. Você prende um, colocam 10 no lugar, principalmente adolescentes. Por isso da violência. Então, eu acho que chegou um momento que não dá mais só para a polícia fazer o trabalho, a Secretaria da Saúde fazer o dela. Nós, né, temos de chamar realmente a responsabilidade da sociedade, a responsabilidade das famílias, né? E por isso, da importância da prevenção, né? Por isso que nós não temos mais data para proferir nem cursos, nem palestras. Porque realmente não existe hoje nenhuma cidade aqui dentro de São Paulo que o prefeito possa bater no peito e falar, não tenho problemas com droga na minha cidade. Nós fizemos um curso de formação de agentes multiplicadores em Tietê, onde nós tínhamos lá 550 pessoas na plateia. Conversei com a secretária da Saúde da cidade. Ela disse que ela está admirada pela procura de pessoas na faixa de 45, 50, 60 anos com consumo de crack, coisa que não tinha antes.
nós sempre falamos do aumento do consumo do crack com referência ao adolescente. Mas hoje não, hoje, aquilo que eu falei, a droga está sendo usada em todas as camadas e todas as idades. O pior, com referência às mulheres. Houve um consumo muito grande, ou um aumento no consumo muito grande por parte das mulheres, tanto de bebida alcoólica, né, que nós trabalhamos isto, com o agravante de que o organismo feminino ele tem uma tolerância menor ao álcool, né, e os prejuízos que o álcool acaba causando a esse organismo, né, elas dão risada, né, porque hoje realmente é o que nós assistimos. Eu até uns 10 anos atrás, eu era titular de distrito, principalmente eu fiquei 4 anos e meio em Pinheiros. E enquanto eu lá estava, nós tínhamos a maioria lá, as pessoas que residem na área, me procuravam reclamando do barulho dos bares. E eu, de vez em quando, fazia umas operações que avançavam à madrugada para coibir estes barulhos e também a venda de bebida alcoólica para menor de idade. Né? E era terrível. Um dia uma repórter me acompanhou. Ela quis fazer a cobertura da nossa operação. Normalmente nós iniciávamos a operação às 10 horas da noite e nós avançávamos até praticamente às 6 da manhã, porque lá em Pinheiros tem bar que onde os outros começam a fechar, eles começam a abrir. Né? Então, eu falei a ela, olha, nós vamos ter uma recepção quando chegarmos no bar às 10. À meia-noite nós vamos ter outra recepção. Às 2 da manhã, uma bem diferente. E às 4 da manhã já entra em vias de confronto, até de agressão. E realmente, o que você assiste nesta área, nas madrugadas, é terrível. Às 10 horas o pessoal ainda está comportadinho, está começando, está eufórico. À meia-noite, você já encontra muita gente, né, ultrapassando os limites. Às 2 horas já entram os inconvenientes, né, aquele que já mexe, aquele que já acaba procurando confusão, procurando briga. E a hora que você inicia a abordagem às 4 da manhã, já é confronto. Já não te atendem, né, já ofendem, você é obrigado a tirar a pessoa e já levar para a delegacia. E com referência também à venda de bebida alcoólica, era terrível. Eu tinha um presidente à época do CONSEG que me cobrava as coisas lá, principalmente com referência a isto. E numa dessas operações, numa sexta-feira, por volta de 3 da manhã, ele me entra na delegacia, achei até estranho. Eu falei, o senhor veio acompanhar a operação? Ele falou, não, fui chamado. Se o senhor foi chamado é porque tem algum parente seu aqui, né? Normalmente eu levava as adolescentes para a delegacia e pedia para chamar os pais. Outra coisa, metade dos pais não vinham. Ah, deixa ele aí de castigo. E o pepino ficava comigo, né? Porque estava lá o adolescente, só que ele não estava comportadinho, ele estava bem alterado, né? Eu tenho os meus direitos, eu não posso estar aqui, eu não fiz nada, né? E num dos estabelecimentos que eu entrei, tinha uma moça quase em coma alcoólico, com 15 anos de idade. E esta moça ela foi carregada para a delegacia. E esta moça era filha do presidente do CONSEG. O que aconteceu? Eu nunca mais o vi reclamando de nada na delegacia. Né? Depois que ele sentiu na própria carne a coisa, quer dizer, ele nos cobrava uma coisa que cabia a ele também identificar, né, e fiscalizar, que eram as atitudes da filha. E ele acabou também não fiscalizando. Quer dizer, você cobra dos outros aquilo que você não tem o cuidado. Né? Então, é esse universo nosso, é esse universo que a gente procura passar, né, das drogas. E as drogas realmente abrem um campo enorme. E depois você começa também a ouvir as pessoas e ouvir os dramas de cada um. Isso é duro. Né? Isso aí nos leva realmente, nos motiva a gente cada vez procurar fazer mais. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande disto, porque a turma acha que ao invés de você
procurar ajudar as pessoas, você deve trancafiá-las atrás das grades, mas não é isso, porque realmente muitos desses que acabaram inadvertidamente entrando na utilização dessas substâncias entorpecentes precisam de ajuda. Eu fiz uma palestra aqui no quilômetro 23, num parque lá que tinha, foi feita uma festa, a Uniban estava fazendo lá um evento e nos chamou para fazer uma palestra. E a maioria era a população lá do Jardim dos Pimentas, do bairro dos Pimentas. O que eu ouvi, né, depois das pessoas, primeiro as pessoas ouviram, né, e você sentia que a pessoa queria falar, mas não tinha coragem. Aí, quando consegui que uma falasse, aí a plateia inteira entrou, né, cada qual com um problema mais grave do que o outro, né, e dá, não tem jeito. E não existe nenhuma outra figura a não ser a mãe para carregar, né, nas costas os problemas, porque o pai é o primeiro a fugir, correr, abandonar tudo, principalmente na periferia. Mas não só na periferia, não. Aqui também, nos bairros nobres aí também, né? Ele prefere contratar advogados para resolver o caso do filho, mas ele não quer se meter, isso é problema da mãe que deu toda essa liberdade, ela que resolva, né? É uma omissão, né? Essa omissão também leva, porque nós não tratamos depois, no tratamento, quando chega lá o dependente da droga, nós não tratamos só dele. Nós temos de tratar da família. Nós temos de chamar toda a família, ouvir a família e saber o porquê ele começou com as drogas, o que ocasionou isso. Não adianta chegar e falar para ele, ó, droga é ruim, você tem que parar, não é assim que funciona. Né? Você tem que ir e descobrir o que levou aquilo. E é demorado, né? E ele desiste no meio do caminho. O doutor Laranjeira, que também é um abnegado neste campo, eu assisti uma palestra dele, ele diz, você não tem como obter o tratamento achando que você vai internar a pessoa uma única vez e resolveu. Né? Isso é uma sequência de episódios. Então, às vezes, para que a pessoa consiga sobreviver e consiga sair das drogas, tem gente que já passou por 15, 20, 30 períodos de internação, que já está há 10, 15 anos nas drogas. E, mesmo com todos esses fatos negativos divulgados, todo dia nós temos um novo exército entrando no consumo. Então, nós estamos na divisão, lá à disposição, é lá na Ferreira de Araújo, que é isso. Na Rodolfo Miranda 636, no Bom Retiro. Quem precisar alguma orientação, quem precisar alguma ajuda, pode nos procurar, né? Qualquer hora do dia. O nosso telefone lá é 3815-8964. Nós temos também no DENARC o Disque Denúncia. Quem conhecer traficante, está lá no seu pedaço fazendo, né, um rebuliço, onde as pessoas aí residem, querem que, sem se identificar, denunciar isso aí, é o 0800 11 17 18. Todas as ligações que chegarem ao DENARC são investigadas e as coisas, né, têm um resultado. Agradeço aí a paciência de vocês